Hoje vamos revelar esses segredos. Então respire fundo novamente, pois estamos prestes a entrar no mundo estoico. Imagine Roma, 170 depois de Cristo. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, escreve à luz de velas. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Enquanto isso, Sêneca, o grande tutor, ensinava: a vida é longa se você souber usá-la. Epicteto, que começou como escravo, provava que a verdadeira liberdade está na mente. Eles enfrentaram traições, guerras e relacionamentos complexos, e venceram. Como? Com ferramentas que vamos revelar agora. Mas antes, pense nisso. Se esses princípios funcionaram em tempos de impérios, intrigas palacianas e traições fatais, imagine o que podem fazer por seus desafios diários. Pense em líderes como Barack Obama, que usou a filosofia estoica para manter a calma sob extrema pressão. O que ele aprendeu que você pode aplicar hoje? O fascinante é que esses filósofos nunca usaram um smartphone. Nunca tiveram que lidar com a ansiedade de uma mensagem visualizada e não respondida, ou com a distorção das redes sociais. E ainda assim, seus ensinamentos são mais relevantes hoje do que nunca. Por quê? Porque eles entendiam a natureza humana em seu nível mais fundamental. E isso é o que os grandes pensadores modernos também entenderam. Ray Dalio, o bilionário investidor, aplica princípios estoicos em seus relacionamentos profissionais e pessoais. Ryan Holiday, um dos maiores divulgadores do estoicismo, fala sobre como o ego e a reatividade são nossos maiores inimigos. Brené Brown, pesquisadora da vulnerabilidade, ensina que a clareza emocional é a chave para evitar conflitos. Vamos aprender com esses mestres. Capítulo 1. A raiz dos conflitos nos relacionamentos. Vivemos em um mundo hiperconectado, mas paradoxalmente nunca estivemos tão distantes. Redes sociais criaram a ilusão de proximidade, mas a qualidade das relações humanas enfraqueceu. O estoicismo oferece um caminho para restaurar conexões autênticas. Grandes líderes e pensadores aplicam esses princípios para construir laços sólidos. Mas como podemos trazer essa sabedoria para nossos relacionamentos diários? O primeiro passo é entender o que realmente controlamos. Os estoicos acreditavam que muito do sofrimento humano vem do desejo de controlar o incontrolável. Nas relações, isso se manifesta na tentativa de mudar o outro, impor expectativas ou exigir respostas imediatas. Mas a verdade é que não podemos controlar as ações ou emoções dos outros, apenas a forma como reagimos a elas. Imagine se pudéssemos nos libertar dessa necessidade de controle. O que aconteceria com nossos relacionamentos? Essa mudança de mentalidade pode nos trazer mais paz e harmonia. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, enfrentou traições e desafios políticos constantes. Ainda assim, ele escreveu em suas meditações: dê aos outros o direito de pensar como quiserem. Essa simples lição é poderosa. Aceitar que cada um tem sua própria visão de mundo reduz frustrações. Em vez de tentar mudar o outro, podemos escolher como reagimos. Aplicar isso nos relacionamentos nos livra de desgastes emocionais desnecessários. Mas será que estamos prontos para abrir mão do controle? Outro ensinamento essencial do estoicismo é a importância da paciência. No mundo moderno, esperamos respostas rápidas, atenção imediata e interações perfeitas. Mas relações humanas são complexas e imprevisíveis. Viktor Frankl dizia que, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Esse espaço é onde escolhemos nossa reação. Quando esperamos um retorno e ele não vem, podemos escolher entre o ressentimento ou a serenidade. Desenvolver essa habilidade nos ajuda a criar laços mais equilibrados. Quantos conflitos poderiam ser evitados se dessemos um passo atrás antes de reagir? A filosofia estoica ensina que nossa primeira emoção diante de uma situação não precisa ser nossa resposta final. Muitas vezes, agimos por impulso e nos arrependemos depois. Brené Brown, pesquisadora da vulnerabilidade, afirma que,
clareza é bondade. Em vez de reagir no calor do momento, podemos escolher uma abordagem mais reflexiva. Esse pequeno ajuste pode transformar completamente a qualidade dos nossos relacionamentos. A comunicação eficaz é um dos pilares das boas relações. Sêneca dizia que devemos usar as palavras como um médico usa um bisturi, com precisão. Muitos desentendimentos surgem porque interpretamos mal intenções ou nos comunicamos de forma agressiva. Antes de falar, os estoicos sugeriam perguntar: 1. Isso é verdade? 2. Isso é necessário? 3. Isso é dito com bondade? Essa simples prática pode evitar brigas e fortalecer conexões. Será que conseguimos aplicar isso no dia a dia? Outro erro comum nas relações é o apego excessivo às expectativas. Criamos roteiros mentais sobre como as pessoas deveriam agir e sofremos quando a realidade não corresponde. Os estoicos praticavam o amor fati, ou seja, aceitar a vida como ela se apresenta. Isso não significa resignação, mas liberdade emocional. Se um amigo cancela um compromisso ou um parceiro age de forma inesperada, temos duas opções: nos frustrar ou aceitar e seguir em paz. A escolha está sempre em nossas mãos. Outro princípio essencial do estoicismo é a autossuficiência emocional. Muitas pessoas entram em relacionamentos esperando que o outro preencha um vazio interno. Isso cria dependência e frustrações. Os estoicos ensinavam que a verdadeira felicidade vem de dentro. Quando aprendemos a ser completos por nós mesmos, nossas relações se tornam mais saudáveis. Paradoxalmente, quanto menos precisamos de alguém para sermos felizes, mais genuínas e profundas se tornam nossas conexões. Jeff Bezos, fundador da Amazon, aplica um princípio estoico ao seu dia a dia. Quando está irritado, escreve um e-mail, mas espera 24 horas antes de enviá-lo. Muitas vezes, no dia seguinte, percebe que a resposta emocional era desnecessária. Esse é um excelente exemplo de como o autocontrole pode evitar conflitos e fortalecer relações. O mundo moderno nos incentiva a reagir rapidamente, mas os estoicos nos lembram que a verdadeira força está em pausar, refletir e agir com sabedoria. Por fim, os estoicos valorizavam a humildade. Muitas relações são destruídas pelo ego, a necessidade de estar certo, de vencer discussões, de impor opiniões. Ryan Holiday, autor de O Ego é Seu Inimigo, ensina que devemos priorizar o entendimento em vez da disputa. Ao abrir mão do orgulho e praticar a empatia, construímos laços mais sólidos e significativos. Como seria se, ao invés de tentar ganhar uma discussão, tentássemos entender o outro? Esse pequeno ajuste pode mudar tudo. Se quisermos relações mais saudáveis e duradouras, o estoicismo pode ser a chave. Pequenas mudanças de mentalidade trazem grandes impactos. Podemos começar aplicando um único princípio: reagir com calma, comunicar com clareza, reduzir expectativas ou desenvolver autossuficiência. Com o tempo, essas práticas transformam nossa forma de nos relacionarmos. Respire fundo e reflita. Qual ensinamento estoico você pode aplicar hoje para melhorar suas conexões? A mudança começa agora. A prática estoica no dia a dia dos relacionamentos. Muitas decepções surgem quando esperamos algo dos outros. Criamos expectativas irreais e sofremos quando não são atendidas. O estoicismo ensina que devemos focar no que podemos controlar, nossa própria atitude. Imagine que você ajuda alguém esperando gratidão e não recebe nada em troca. Você se frustra porque sua ação tinha uma condição. Mas e se ajudar apenas por convicção? Você elimina a frustração e encontra paz. O estoicismo nos ensina que o mundo não se molda às nossas vontades. Pessoas têm opiniões, ritmos e valores diferentes. Ao invés de lutar contra isso, podemos aceitar. Aceitação não significa conformismo, mas compreender que cada um age conforme sua natureza. Um parceiro pode não demonstrar amor como você espera. Um amigo pode falhar. Lutar contra isso gera sofrimento desnecessário. Adaptar-se, sem perder a essência, é um dos segredos para relações duradouras. Quer influenciar positivamente alguém?
Não tente convencê-lo com discursos, mas com atitudes. O estoicismo ensina que o melhor argumento é o exemplo. Se deseja que seu parceiro seja mais paciente, seja paciente. Se quer que um amigo seja mais confiável, demonstre confiabilidade. Nossas ações falam mais alto do que palavras. Assim, sem pressão, inspiramos mudanças verdadeiras nos outros. Todos enfrentamos críticas, seja no trabalho, na família ou nos relacionamentos. Os estoicos nos lembram que a opinião alheia está fora do nosso controle. Epicteto dizia: se alguém fala mal de você, não se defenda. Apenas observe se o que dizem é verdade. Se for, corrija-se. Se não for, ignore. Em vez de reagir emocionalmente a julgamentos, use-os como ferramentas de autoconhecimento ou simplesmente siga adiante. O ego é a raiz de muitos conflitos. Queremos estar certos, queremos ser reconhecidos, queremos vencer discussões. Mas será que isso realmente importa? Os estoicos ensinam a questionar nosso orgulho. Se um desentendimento surge, pergunte-se: isso é um problema real ou apenas meu ego ferido? Muitas vezes, abrir mão de ter razão nos dá paz e fortalece relações. Ryan Holiday, autor de O Ego é Seu Inimigo, reforça essa ideia com exemplos modernos. Muitas crises nos relacionamentos parecem enormes no momento, mas com o tempo, se tornam irrelevantes. Marco Aurélio dizia: as coisas que agora parecem difíceis, em breve serão memórias vagas. Se algo te aborrece, pergunte-se: isso ainda importará daqui a um ano? Se a resposta for não, por que gastar energia com isso agora? A paciência e a perspectiva temporal são ferramentas poderosas para manter a harmonia. Muitos veem o perdão como um favor ao outro, mas, para os estoicos, perdoar é libertar-se. Segurar rancor é carregar um peso desnecessário. O filósofo Massimo Pigliucci explica que ressentimento apenas afeta quem o sente. Se alguém errou com você, lide com a situação racionalmente. Há algo a fazer? Se sim, haja. Se não, solte. Carregar ódio só prolonga seu sofrimento. No final, os relacionamentos mais fortes não são os perfeitos, mas os autênticos. Ser estoico em um relacionamento não significa ser frio, mas sim consciente. Com paciência, aceitação, comunicação clara e controle emocional, você cria laços mais profundos e duradouros. O estoicismo não elimina emoções, mas ensina a lidar com elas de forma sábia. Capítulo 3. O estoicismo na resolução de conflitos. Nenhuma discussão pode ser resolvida de forma saudável se estivermos emocionalmente instáveis. Os estoicos ensinam que a paz interior deve vir antes da tentativa de resolver um conflito. Quando nos mantemos calmos, conseguimos argumentar com lógica, sem sermos dominados pela raiva. Como disse Epíteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A verdadeira solução começa dentro de nós. Um dos maiores problemas nos conflitos é que falamos mais do que ouvimos. Os estoicos valorizavam a escuta como ferramenta para a compreensão. Marco Aurélio dizia: aprenda a ouvir e você ganhará muito mais do que falando. A verdadeira resolução de conflitos começa quando entendemos o outro lado antes de tentarmos ser entendidos. Os estoicos acreditavam que ser guiado pelas emoções era um sinal de fraqueza. Quando deixamos a raiva dominar, perdemos a clareza. Sêneca aconselhava: a raiva é um ácido que faz mais mal ao recipiente do que ao objeto sobre o qual é derramado. Antes de responder impulsivamente a uma provocação ou desentendimento, devemos nos perguntar: essa reação vai melhorar a situação? Se a resposta for não, é melhor agir com racionalidade. Muitos conflitos nascem da resistência ao inevitável. Se alguém tem uma opinião diferente da sua, se uma situação não saiu como esperado, o estoicismo ensina que não devemos lutar contra a realidade, mas aceitá-la com serenidade. Epíteto dizia: deseje que as coisas aconteçam como acontecem e sua vida será tranquila. Quando aprendemos a diferenciar o que podemos mudar do que está fora do nosso controle, evitamos desgastes desnecessários. Uma ferramenta poderosa para resolver conflitos é se colocar no lugar do outro.
Os estoicos acreditavam que todo ser humano é parte de um mesmo organismo e que compreender as motivações alheias nos torna mais sábios. Pergunte-se: se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu não agiria da mesma forma? Esse pequeno exercício pode dissipar ressentimentos e abrir espaço para um entendimento mútuo. Nem todo problema pode ser resolvido no calor do momento. Às vezes, dar um tempo é a melhor estratégia. Os estoicos praticavam a paciência como forma de evitar decisões precipitadas. Se algo está te irritando profundamente, espere um dia antes de reagir. Você verá que muitas vezes a resposta emocional que parecia urgente já não faz mais sentido. Os estoicos treinavam suas mentes para pensar com clareza, mesmo em momentos de tensão. Em um conflito, ao invés de se deixar levar pelo calor da emoção, pergunte-se: qual é o fato objetivo aqui? O que pode ser feito racionalmente para resolver isso? Essa abordagem transforma brigas irracionais em diálogos produtivos. É comum que, em um conflito, levemos as críticas para o lado pessoal. Mas os estoicos nos lembram que nós não somos nossos problemas. O que alguém diz sobre você diz mais sobre ela do que sobre você. Aprender a se distanciar emocionalmente das críticas e analisá-las com objetividade pode evitar reações desnecessárias. Muitas vezes, um conflito se estende porque ninguém quer ceder. Mas os estoicos nos ensinam que reconhecer um erro não é sinal de fraqueza, e sim de sabedoria. Marco Aurélio escrevia em seu diário: não tenha vergonha de mudar de ideia quando perceber que está errado. Ter humildade para admitir falhas pode encurtar discussões e fortalecer relações. Um dos grandes causadores de conflitos é o desejo de provar que estamos certos. No entanto, os estoicos nos lembram que vencer um argumento nem sempre significa resolver um problema. Pergunte-se: eu quero estar certo ou quero encontrar uma solução? Muitas vezes, escolher a paz é mais sábio do que insistir em uma disputa inútil. O estoicismo nos ensina que guardar rancor só nos prejudica. Epíteto dizia: se alguém te ofendeu, lembre-se de que foi a interpretação do evento, e não o evento em si, que te feriu. Perdoar não significa aceitar injustiças, mas sim se libertar do peso emocional que o ressentimento causa. Escolher perdoar é uma decisão estratégica para a paz interior. Capítulo 4. O estoicismo e a arte do desapego emocional. O sofrimento muitas vezes nasce das expectativas que criamos. Quando esperamos algo dos outros e não recebemos, nos frustramos. Os estoicos ensinam que devemos nos concentrar no que podemos controlar: nossas ações e pensamentos. Quanto mais nos desapegamos das expectativas externas, mais livres nos tornamos emocionalmente. Pense em quantas decepções poderiam ser evitadas se aceitássemos as pessoas como são, sem esperar que correspondam aos nossos desejos. Essa mudança de mentalidade não apenas reduz o sofrimento, mas fortalece nossos relacionamentos. Amor fati significa amar o destino, aceitar os acontecimentos como são. Isso não significa resignação, mas sim uma forma de encarar a vida com serenidade. Relacionamentos saudáveis surgem quando aceitamos as pessoas como são, sem tentar moldá-las às nossas vontades. Imagine como sua vida mudaria se, em vez de resistir a situações inesperadas, você as abraçasse como oportunidades de crescimento. Quando aplicamos esse princípio aos relacionamentos, paramos de tentar mudar os outros e começamos a apreciá-los pelo que realmente são. Quando aplicamos esse princípio aos relacionamentos, paramos de tentar mudar os outros e começamos a apreciá-los pelo que realmente são. Tudo na vida é impermanente. Amigos se afastam, romances terminam, familiares partem. Aceitar essa realidade nos permite viver de forma mais plena e valorizar cada momento. O desapego não significa frieza, mas sim uma apreciação mais profunda da vida. Ao entender que nada é garantido, passamos a aproveitar cada instante com aqueles que amamos, sem nos agarrarmos ao medo da perda. Essa consciência também nos ajuda a lidar melhor com separações, pois entendemos que cada relação tem seu tempo e propósito. Muitos confundem amor com posse. O verdadeiro amor, segundo os estoicos,
Não é querer controlar ou prender o outro, mas sim permitir que a pessoa seja livre para ser quem é. Quanto mais aprendemos a soltar, mais saudáveis e autênticas se tornam nossas relações. O amor baseado no medo da perda gera insegurança e ciúmes. Já o amor estoico, baseado na liberdade, promove respeito e admiração. Quando aceitamos que não podemos forçar ninguém a permanecer ao nosso lado, vivemos relações mais genuínas. A prática do desapego não acontece da noite para o dia. Ela exige disciplina e repetição. Diariamente podemos exercitar essa filosofia questionando nossas emoções, aceitando os eventos como vêm e nos concentrando no que realmente importa. Sempre que sentir apego excessivo a uma expectativa, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, respire fundo e solte. Com o tempo, essa prática se torna um hábito. E você perceberá que se preocupa menos com coisas irrelevantes e vive de forma mais serena. O estoicismo ensina que a gratidão é uma ferramenta poderosa para o desapego emocional. Quando valorizamos o presente e somos gratos pelo que temos, sofremos menos pela falta ou pela mudança. Em vez de focar no que foi perdido, podemos celebrar o que vivemos. Essa abordagem nos ajuda a construir memórias sem dor e a aceitar as despedidas com mais tranquilidade. Afinal, tudo que temos hoje é passageiro. Então, por que não aproveitar ao máximo enquanto dura? Os estoicos acreditavam que devemos fluir com a vida, em vez de resistir a ela. Assim como um rio segue seu curso sem tentar controlar as margens, nós devemos aceitar o curso natural das coisas. Relacionamentos começam e terminam. Pessoas entram e saem de nossas vidas. Ao adotar essa visão, evitamos sofrimentos desnecessários e passamos a lidar melhor com mudanças. A aceitação não significa falta de ação, mas sim sabedoria para saber quando insistir e quando deixar ir. O desapego não significa insensibilidade, mas sim um olhar mais sábio sobre a dor. Quando enfrentamos o fim de um relacionamento ou uma decepção, podemos escolher entre nos afundar no sofrimento ou aprender com ele. Cada experiência difícil traz um aprendizado valioso. Os estoicos nos ensinam que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A maneira como interpretamos as dificuldades define a nossa resiliência emocional. A ansiedade e o apego excessivo surgem quando vivemos no passado ou no futuro, em vez de no presente. Os estoicos ensinavam que a verdadeira felicidade está no agora. Se você está sempre preocupado com o que pode acontecer em um relacionamento, acaba perdendo o que realmente está acontecendo. Viver o momento presente é um dos maiores atos de desapego e, ao mesmo tempo, um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos e às nossas relações. Ao praticar o desapego emocional, você perceberá que suas relações se tornam mais leves e prazerosas. Sem cobranças excessivas, sem expectativas irreais e sem medo da perda, você passa a viver conexões mais autênticas. O estoicismo não ensina a abandonar o amor, mas sim a vivê-lo de forma sábia. Quando entendemos que ninguém nos pertence e que cada relação tem um ciclo, aprendemos a amar de forma mais pura, sem egoísmo e sem sofrimento desnecessário. Capítulo 5. O estoicismo e a mestria sobre as emoções. A vida está cheia de desafios e contratempos. O que diferencia uma pessoa comum de um verdadeiro estoico não é a ausência de emoções, mas sim o controle sobre elas. Você não pode impedir que alguém o irrite, mas pode decidir como reagir. Em vez de se deixar levar por impulsos, os estoicos praticam a pausa consciente. Antes de reagir, analisam se a emoção é útil. Essa prática evita arrependimentos e mantém a mente tranquila, tornando suas decisões mais racionais. Muitas frustrações vêm da tentativa de controlar o que está fora de nosso alcance. O estoicismo ensina que devemos focar no que realmente podemos influenciar: nossos pensamentos, atitudes e percepções. O restante, opiniões alheias, eventos externos e até o futuro, está além do nosso domínio. Aceitar isso reduz a ansiedade e nos fortalece emocionalmente. Quanto menos tentamos controlar o incontrolável, mais paz interior conquistamos. Os estoicos não sugeriam reprimir emoções,
mas sim compreendê-las e redirecioná-las. Quando sentimos raiva, medo ou tristeza, devemos perguntar: essa emoção me serve de alguma forma? Se for útil, podemos usá-la como motivação. Se for destrutiva, devemos dissolvê-la com a razão. A reflexão sobre nossas reações nos permite agir com sabedoria, sem sermos reféns de impulsos que poderiam nos prejudicar. Os estoicos não sugeriam reprimir emoções, mas sim compreendê-las e redirecioná-las. Quando sentimos raiva, medo ou tristeza, devemos perguntar: essa emoção me serve de alguma forma? Se for útil, podemos usá-la como motivação. Se for destrutiva, devemos dissolvê-la com a razão. A reflexão sobre nossas reações nos permite agir com sabedoria, sem sermos reféns de impulsos que poderiam nos prejudicar. Os estoicos valorizavam a razão como a maior força do ser humano. As emoções são naturais, mas se não forem controladas, podem nos levar a escolhas impulsivas e destrutivas. Para dominar a mente, os estoicos praticavam a análise lógica. Sempre que uma emoção forte surgia, eles questionavam sua real importância. Esse exercício os tornava mais resilientes e preparados para enfrentar qualquer situação, sem se deixarem levar pelo caos emocional. A paciência é um dos pilares do estoicismo. Muitos problemas poderiam ser evitados se as pessoas tivessem mais calma antes de agir. Reagir no calor do momento pode gerar arrependimentos. Os estoicos sabiam que, ao esperar o momento certo, a clareza surgia. Treinar essa virtude significa aprender a tolerar frustrações sem desespero, pois a impaciência só gera mais sofrimento. Quanto mais paciência desenvolvemos, menos escravos nos tornamos das emoções. Vivemos cercados por pessoas explosivas, dramáticas ou negativas. Se não tivermos cuidado, podemos absorver essa energia. O estoico mantém sua paz, independentemente do caos externo. Em vez de reagir com a mesma intensidade, ele observa, compreende e escolhe não se afetar. Você não precisa participar de todas as discussões que lhe são oferecidas. Ao escolher sua paz acima do conflito, você fortalece sua mente e se torna uma presença serena para os outros. Muitas vezes o que nos fere não é o que foi dito, mas a importância que damos a isso. Os estoicos praticavam a indiferença estratégica. Se algo não acrescenta valor à sua vida, por que se importar? Quando alguém o insulta ou tenta provocá-lo, você tem duas opções: reagir e alimentar o conflito ou simplesmente ignorar e seguir em frente. A escolha pela indiferença é um ato de poder e controle sobre suas emoções. Os estoicos sabiam que a vida traria desafios, por isso se preparavam mentalmente para eles. Em vez de fugir do desconforto, eles o enfrentavam de forma consciente. Você pode aplicar essa técnica refletindo diariamente sobre situações difíceis e ensaiando mentalmente como reagiria de forma serena. Isso reduz o impacto emocional dos problemas quando eles realmente acontecem. O preparo fortalece a mente e a torna inabalável diante dos desafios. Dominar as emoções não apenas melhora sua qualidade de vida, mas também impacta aqueles ao seu redor. Quando você se torna um exemplo de equilíbrio, as pessoas percebem e aprendem com você. Em um mundo de reações impulsivas, ser alguém que age com sabedoria e calma é um diferencial raro. O verdadeiro estoico não busca controlar o mundo, mas sim a si mesmo. E é essa conquista que lhe traz liberdade, paz e um legado de força interior. Capítulo 6. A resiliência estoica no amor e nas perdas. Relacionamentos são testes diários de paciência, compreensão e crescimento. O estoicismo ensina que a resiliência emocional é a chave para superar desafios sem perder a paz interior. Se você já sofreu por amor, por amizades que mudaram ou por perdas inesperadas, precisa entender que a dor faz parte do processo. Tudo o que acontece pode ser usado para o seu crescimento. A pergunta não é: por que isso aconteceu comigo? Mas sim, como posso crescer com isso? Nada na vida é permanente. As pessoas entram e saem da nossa jornada. Algumas ficam por muito tempo, outras apenas de passagem. O estoicismo nos ensina a aceitar essa realidade sem resistência.
Se nos apegarmos à ideia de que tudo deve durar para sempre, sofreremos quando a mudança chegar. Ao invés disso, devemos valorizar cada momento como único. O amor verdadeiro não está na posse, mas na apreciação do presente. Quanto mais aceitamos isso, menos sofremos. Nada na vida é permanente. As pessoas entram e saem da nossa jornada. Algumas ficam por muito tempo, outras apenas de passagem. O estoicismo nos ensina a aceitar essa realidade sem resistência. Se nos apegarmos à ideia de que tudo deve durar para sempre, sofreremos quando a mudança chegar. Ao invés disso, devemos valorizar cada momento como único. O amor verdadeiro não está na posse, mas na apreciação do presente. Quanto mais aceitamos isso, menos sofremos. Todo sofrimento traz consigo uma lição, mas a maioria das pessoas se recusa a aprender com a dor. Quando algo nos machuca, nossa tendência é evitar, negar ou culpar. Os estoicos ensinam o contrário. Devemos encarar a dor de frente e perguntar o que ela pode nos ensinar. O coração partido pode ensinar sobre desapego. A perda pode ensinar sobre gratidão. A traição pode ensinar sobre resiliência. Tudo o que nos acontece pode nos tornar mais fortes, se permitirmos. O verdadeiro desapego não significa ausência de amor, mas sim amar sem precisar possuir. O estoicismo ensina que devemos nos conectar às pessoas, mas sem dependência. Quando entendemos que ninguém pertence a nós, aprendemos a viver os relacionamentos de forma mais leve. Isso não significa ser frio, mas sim compreender que o amor só é verdadeiro quando nasce da liberdade e não da necessidade. Libertar o outro é a única forma de realmente amar. Quando um relacionamento passa por dificuldades, nossa mente se enche de ruído. Criamos cenários, buscamos respostas, tentamos prever o futuro. Mas o estoicismo ensina que a paz só vem do silêncio interior. Antes de reagir impulsivamente a uma situação emocional, pare e respire. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, aceite. Se estiver, haja com sabedoria. O silêncio interno nos protege de decisões impulsivas que podem nos machucar. O que falamos em momentos de emoção pode construir ou destruir relacionamentos. Os estoicos ensinavam a pensar antes de falar. Será que suas palavras estão sendo guiadas pela razão ou pela raiva? A comunicação consciente evita brigas desnecessárias. Pratique a arte de falar menos e ouvir mais. Muitas vezes, o que uma relação precisa não é de mais palavras, mas de mais compreensão e menos julgamentos. Não controlamos como os outros nos tratam, mas controlamos como reagimos. Se alguém nos magoa, temos duas opções: carregar essa dor como um fardo ou usá-la como aprendizado. Os estoicos praticavam a disciplina emocional para não serem reféns dos sentimentos. Isso não significa ignorar as emoções, mas sim escolher como lidar com elas. O verdadeiro poder está em não permitir que o comportamento alheio determine sua paz interior. A dor emocional não desaparece de um dia para o outro. Os estoicos compreendiam que o tempo é um aliado. Não tente acelerar a cura de uma ferida emocional, pois cada experiência tem seu próprio ritmo. Aceite o processo. Se hoje dói, amanhã será mais leve. Respeitar o tempo da vida faz parte da sabedoria estoica. Em vez de se perguntar, quando isso vai passar, pergunte-se, como posso crescer enquanto isso acontece? A vida não pede permissão para nos testar. Haverá traições, términos, rejeições e decepções. Mas tudo isso é parte do caminho. Os estoicos nos lembram que a resiliência é a diferença entre aqueles que sofrem eternamente e aqueles que transformam a dor em força. Escolha ser forte. Escolha aprender. Escolha crescer. Seu futuro depende das escolhas que você faz hoje. Muitas vezes julgamos os outros sem perceber que aquilo que nos incomoda neles é um reflexo de algo dentro de nós. Os estoicos nos ensinam a olhar para dentro antes de criticar. Quando alguém o irrita, pergunte-se: isso revela algo sobre mim? Se sim, use como oportunidade de crescimento. Em vez de buscar mudanças externas,
Mude internamente. Relacionamentos se transformam quando reconhecemos nossas falhas e trabalhamos nelas. Seus relacionamentos seriam diferentes se você vivesse o presente? Os estoicos valorizavam o hic et nunc, aqui e agora. Passamos muito tempo remoendo o passado ou ansiosos pelo futuro, mas a única coisa real é este momento. Preste atenção quando estiver com alguém. Observe, escute, sinta. Evite distrações. Quanto mais presente você estiver, mais profundo será o vínculo. O segredo da conexão verdadeira está na atenção plena. Você já se culpou por erros do passado em um relacionamento? Os estoicos nos lembram que falhar é humano. Mas, em vez de se prender ao erro, veja-o como um professor. Cada experiência difícil pode ser um trampolim para o seu crescimento. Pergunte-se: o que aprendi? Como posso agir melhor da próxima vez? Se você transformar suas falhas em sabedoria, nunca sairá perdendo. O fracasso só existe para quem não aprende com ele. Nem todo mundo reconhecerá seu esforço nos relacionamentos, e está tudo bem. Epicteto dizia que não podemos esperar que os outros ajam conforme nossas expectativas. Algumas pessoas serão frias, indiferentes ou ingratas, e isso não deve mudar quem você é. Se suas ações forem baseadas na retidão, o reconhecimento é secundário. Faça o bem sem esperar aplausos, pois o verdadeiro caráter se mede quando ninguém está olhando. Se alguém o insultar, você tem duas escolhas: reagir com raiva ou com indiferença. Marco Aurélio dizia que o que nos fere não é o que acontece, mas como interpretamos. Se uma crítica é verdadeira, aprenda com ela. Se não é, por que se incomodar? Nenhuma palavra tem poder sobre você sem sua permissão. Pratique o autocontrole. Quando alguém tentar provocá-lo, respire fundo e pergunte-se: isso realmente importa? Relações exigem paciência, e os estoicos dominavam essa arte. Da próxima vez que sentir impaciência com alguém, lembre-se: você também já foi imaturo, também já errou. Em vez de julgar, ajude. No lugar de repreender, compreenda. Quem age com paciência cria laços mais profundos. Exercite isso no dia a dia. Ao invés de reclamar, observe. Em vez de exigir mudanças rápidas, espere. A paciência é a ferramenta dos sábios. Quem domina suas emoções tem o verdadeiro poder. Nos relacionamentos, explosões emocionais destroem laços. Um estoico não é alguém frio, mas alguém que sente intensamente e, ainda assim, escolhe como reagir. Quando sentir raiva, faça uma pausa. Quando sentir medo, respire fundo. Quando for rejeitado, siga adiante sem ressentimentos. A força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Vivemos em um mundo onde as pessoas complicam o amor, a amizade, a convivência. Mas os estoicos buscavam a simplicidade. Relações saudáveis não precisam de jogos mentais, disputas de ego ou manipulação. A simplicidade está na sinceridade, no respeito mútuo e na transparência. O amor verdadeiro não precisa ser perfeito, apenas honesto. Escolha sempre a verdade, mesmo que doa, e sua vida será muito mais leve. Chegou a hora de aplicar tudo o que aprendeu. Pegue uma folha e escreva: quais hábitos preciso mudar para melhorar meus relacionamentos? Escolha um para começar hoje. Pequenas mudanças diárias criam grandes revoluções internas. Lembre-se, você é responsável pelo que sente, pelo que faz e por como reage. O estoicismo não é teoria, é prática diária. E a decisão de transformar sua vida começa agora. Considerações finais. Ao longo desta jornada, exploramos como o estoicismo pode transformar nossas relações. Vimos como controlar emoções, aceitar a impermanência e abandonar expectativas irreais. Mas nada disso faz sentido se não colocarmos em prática. Filosofia sem ação é apenas teoria vazia. E agora, cabe a você decidir. Seguirá reagindo aos impulsos ou assumirá o controle da sua mente e emoções? O primeiro passo para um relacionamento mais saudável começa em você. Quantas vezes você se pegou reagindo no automático?
Quantas palavras foram ditas sem reflexão? O estoicismo ensina que devemos nos observar, refletir antes de agir. Da próxima vez que sentir raiva ou frustração, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, respire fundo e solte. Muitos confundem desapego com frieza. O estoicismo não prega insensibilidade, mas sim equilíbrio emocional. Você pode amar alguém profundamente sem depender dessa pessoa para sua felicidade. Pode se importar sem ser controlado pela necessidade de aprovação. Relações saudáveis são construídas sobre liberdade, não sobre posse. Aceitar não é o mesmo que se conformar. Aceitar significa enxergar as coisas como são, sem ilusão. Um relacionamento terminou? Aceite. Um amigo se afastou? Aceite. Mas essa aceitação deve vir acompanhada de aprendizado. O estoicismo não diz para sermos passivos, mas sim para respondermos à realidade com sabedoria. As redes sociais aceleraram nossa impaciência. Queremos respostas rápidas, validação instantânea. Mas o estoicismo ensina que o verdadeiro domínio emocional está na paciência. Antes de reagir a uma mensagem atravessada, espere. Antes de tomar uma decisão precipitada, reflita. Quem domina a paciência, domina os relacionamentos. Os estoicos valorizavam o silêncio. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda discussão precisa ser vencida. Às vezes, o silêncio é a maior demonstração de força. Aprenda a economizar palavras e observe como sua energia muda. O sábio escolhe onde investe sua atenção. Lembrar da mortalidade pode transformar seus relacionamentos. E se hoje fosse sua última conversa com alguém querido, você diria as mesmas palavras? O Memento Mori nos ensina a valorizar o presente. Não deixe para amanhã o perdão, o carinho, a gratidão. Viva suas relações como se cada momento fosse único, porque realmente é. Antes de reagir impulsivamente, faça um teste mental. Se essa fosse minha última interação com essa pessoa, eu agiria assim? Muitas relações são destruídas por pequenas explosões de raiva. O estoicismo nos lembra que temos controle sobre nossas ações e que cada atitude deixa uma marca. Escolha bem as suas. Nem sempre as pessoas corresponderão às suas expectativas. Você pode demonstrar afeto e não receber o mesmo de volta. Pode se dedicar e, ainda assim, ser deixado para trás. Mas isso não define seu valor. O estoicismo ensina que a rejeição não é um reflexo de quem você é, mas sim da jornada do outro. Não personalize a dor, aceite e siga em frente. Tudo muda. Pessoas entram e saem da nossa vida, sentimentos se transformam, situações inesperadas acontecem. O estoicismo nos prepara para o fluxo natural da existência. A resistência ao que é inevitável gera sofrimento. A aceitação gera liberdade. Os grandes estoicos tinham práticas diárias para fortalecer sua mentalidade. Marco Aurélio escrevia em seu diário. Sêneca revisava seu dia antes de dormir. Epiteto praticava perguntas internas sobre autocontrole. Se você quer aplicar o estoicismo aos relacionamentos, precisa criar sua própria rotina filosófica. Quer treinar o desapego? Passe um dia sem checar mensagens obsessivamente. Quer desenvolver paciência? Espere 5 minutos antes de responder a algo que te incomodou. Quer praticar o silêncio? Escute mais do que fala. Pequenos testes diários moldam sua mentalidade. Nenhum relacionamento pode preencher um vazio interno. Nenhuma validação externa substituirá a paz que vem de dentro. Os estoicos ensinavam que a felicidade vem da nossa interpretação dos fatos e não dos fatos em si. Busque essa verdade dentro de você e seus relacionamentos mudarão naturalmente. Agora que você absorveu esses conceitos, vem a pergunta: o que você vai fazer com isso? Conhecimento sem prática não vale nada. O estoicismo é uma filosofia de ação. Escolha um princípio e aplique hoje. Não amanhã, não depois. Agora. Se você realmente quer transformar sua forma de se relacionar, lembre-se:
Nada externo pode controlar suas emoções sem sua permissão. Você tem o poder de decidir como reage, como se posiciona e como interpreta o mundo. O estoicismo não é um conceito distante, ele pode ser vivido agora mesmo. Então, que tal começar?